Hoje em dia se observa um mal silencioso, devastador, tomando conta de muitas comunidades evangélicas. E que mal é esse? Que me tem feito refletir, que me tem feito analisar, e tantos dias, semanas refletindo sobre isso, cheguei ao ponto de gravar esse vídeo. Esse mal é a idolatria da ignorância, o culto à falta de conhecimento, a exaltação da mente vazia como se fosse uma virtude espiritual. E chamam isso, infelizmente, de simplicidade, de pureza de fé. Mas isso nada tem de bíblico, é apenas ignorância transvestida de santidade. E simplicidade não é ausência de conhecimento. A pessoa pode ser profundamente instruída e também profundamente simples. E também pode ser analfabeta da alma ao tutano e ainda assim ser cheia de arrogância. Ignorância não produz humildade, entendamos isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas muitos pegam e colocam tudo num pacote e fazem uma salada que fica difícil depois até de entender e de discernir. E isso gera o quê? Ignorância, ela vai produzir vulnerabilidade, facilmente as pessoas são manipuladas e gera uma infantilidade espiritual. Psicologicamente, por que as pessoas atacam a busca pelo entendimento? Porque é óbvio, toda vez que um grupo demoniza a busca pelo conhecimento, na verdade, está tentando proteger as suas próprias inseguranças, porque é mais fácil ridicularizar quem pensa do que admitir que não se tenha profundidade para acompanhar tal pensamento. É mais confortável condenar a razão do que reconhecer que a fé sem uma devida reflexão bíblica, ela vira uma superstição. E teologicamente isso é ainda mais grave, porque a Escritura nunca glorificou a ignorância. Quem glorifica a ignorância são líderes que têm medo de perder o controle sobre as pessoas, quando as mesmas começam a pensar. Oséias já alertou o povo, inspirado, tomado por Deus, aonde deixou registrado: meu povo perece por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento faz o povo perecer, não a falta de emoção, não a falta de experiências, mas grava bem, a falta de conhecimento. O que Jesus deixou para nós no livro de João, capítulo 5, versículo 39? Examinai as Escrituras. E examinar exige o quê? O esforço da sua mente, do seu intelecto, exige estudo, exige entendimento. Quando um paciente vai ao médico, ele vai fazer um exame, exige uma análise completa daquilo que se vai ser avaliado. Então a Bíblia, ela tem que ser examinada. Pedro, quando ele falou, estáis preparados para apresentar a razão da vossa fé. Apresentar a razão não é apresentar a emoção da tua fé. O que é a razão da tua fé? Por que eu creio? Por que eu acredito? E por que eu caminho? E o que eu busco? É você ter o entendimento daquilo que você confessa e professa. Jesus também disse para amar a Deus com todo o entendimento. E todo entendimento vai fazer uso do teu intelecto. Não existe fé adulta sem razão. Não existe maturidade espiritual sem reflexão. A conversão, biblicamente, ela passa pelo coração, ela passa pelo entendimento e não por experiências desconectadas do discernimento. Mas o que vemos hoje, o que observamos hoje, são comunidades que celebram a ignorância como um troféu, como se fosse um dom espiritual. Gente que confunde o anti-intelectualismo com a piedade. Púlpitos que enaltecem o vazio da mente, como se fosse profundidade espiritual, e qualquer irmão que se levanta para tentar compreender ou questionar é visto como frio, racional demais e sem a unção de Deus. E filosoficamente isso é uma tragédia anunciada. Eu gosto muito de citar Kant quando falo da razão. Kant dizia: permanecer na menoridade intelectual é confortável, porque delega o peso do pensamento aos outros. E Nietzsche também apontou que as massas preferem as ilusões confortáveis, porque a verdade, ela exige coragem. E no mito da caverna de Platão, que também encaixa muito bem com esse tema, quem sai da escuridão e volta para abrir os olhos dos demais é hostilizado, exatamente como os muitos cristãos fazem com quem traz à luz
baseado e pautado no estudo e no discernimento. E aqui está a consequência inevitável. Quando a razão é anulada, a fé ela se perverte. Quando o conhecimento é desprezado, a heresia floresce, aparece e dá os seus devidos frutos. Quando a mente é abandonada, a manipulação ela cresce. Quando a igreja rejeita a reflexão, ela se torna uma presa fácil de qualquer voz carismática e que venha com uma teologia distorcida, envolto a manipulações. Não existe evangelho maduro sem diálogo entre a fé e a razão. Não existe cristianismo bíblico construído somente com experiências espirituais colocados acima da própria palavra, assim como não existe um cristianismo saudável construído somente com intelectualidade. A intelectualidade e as experiências espirituais ela tem que caminhar junto, assim como a fé e a razão. Mas quando se faz culto à ignorância, negando o uso da razão que o próprio Deus deu ao homem, o caminho é sempre o mesmo: espiritualidade superficial, evangelho frágil, doutrina fragilizada, líderes manipuladores com medo de serem confrontados, um povo adoecido espiritualmente. E enquanto acham que estão crescendo, mas estão murchando, e muitas vezes a verdade ela confronta, mas o evangelho ele é confronto. Enaltecer a ignorância como virtude é retroceder no evangelho, é negar o que a Bíblia manda, é apagar o primeiro amor da mente e do seu próprio coração, é trocar a sabedoria de Deus sobre o homem pela ignorância, é caminhar rápido em rumo às distorções que devastam igrejas e lares hoje. A fé que não pensa, ela facilmente se torna em fanatismo, e a razão que não crê vira soberba. Mas a fé que dialoga com a razão, essa sim, é uma fé madura, é uma fé bíblica, é uma fé que transforma, que muda. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Quem tem mente para pensar, que pensem, porque Deus nos deu ambas as coisas para serem utilizadas em favor da sua igreja na terra. Então, cremos para pensar e penso para crer. Uma frase memorável de um filósofo chamado Agostinho. É isso, pessoal. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo.